Olá, tudo bem? Sou o professor Janote Pires e quero desejar a todos boas-vindas à disciplina de Formação Sociohistórica Brasileira. Nesta aula, faremos uma revisão das unidades 1 e 3, exigidas na prova global. Faremos esta revisão a partir do material didático que está disponibilizado lá no ambiente virtual, não é isso? E também a partir de autores e livros constantes na bibliografia da disciplina. Além disso, eu vou fazer algumas indicações de leitura, caso vocês queiram se aprofundar mais nos estudos que são tratados aqui ao longo desta disciplina. Bem, inicialmente é interessante destacarmos que a revisão vai focar não apenas nas unidades 1 e 3, mas também vamos complementar isto com algumas sugestões. Um aspecto inicial é que a unidade 1 ela trata da colônia e do império, então é interessante relembrarmos um pouco a periodização da história do Brasil. Em geral, a história do Brasil ela tem essa periodização colônia, império, república. Tá? Não precisa ficar memorizando datas, estamos a colocando aqui apenas para que vocês se localizem no tempo. Mas, em geral, o Brasil colônia ele vai de 1500 a 1822. Claro que dentro desse período há algumas subdivisões. Por exemplo, entre 1500 e por volta de 1530 e 1532 era o chamado período pré-colonial, porque a colonização ela só realmente teve início por volta ali de 1532 com a expedição do Martim Afonso de Souza, né? E isso vai até 1815, quando o Brasil deixou de ser colônia e foi promovido a Reino Unido. Mas também não era um país independente. O Brasil só vai ser independente de Portugal em 1822, com o 7 de setembro. Da mesma forma, o período imperial, que vai de 1822 a 1889, também tem algumas subdivisões, né? Por exemplo, o primeiro reinado, que foi o Pedro I, depois tivemos o período regencial, que vai de 1831 a 1840, e o segundo reinado, que vai de 1840 a 1889. E o Brasil República, por sua vez, inicia-se com a queda da monarquia, a implantação da república, mudou a forma de governo, e vem até os dias atuais. Dentro do período republicano, nós temos também várias subdivisões. Por exemplo, de 1889 até 1930 é a chamada Primeira República ou República Velha, e assim sucessivamente, né? Temos algumas subdivisões dentro dessa periodização. Inicialmente, então, vamos falar um pouco do Brasil colônia e império, né? Um período bastante extenso. Podemos iniciar mostrando esta imagem que ilustra o desembarque de Cabral, Pedro Álvares Cabral, em Porto Seguro, um quadro do Oscar Pereira da Silva, foi pintado em 1904, portanto, 4 séculos após esse acontecimento, né, que é o contato inicial dos portugueses com os povos indígenas que habitavam aqui, no que mais tarde vai ser chamado de Brasil. Esse quadro está no Museu Paulista. Então, um aspecto inicial que podemos destacar é que a colonização do Brasil ela se iniciou com este contato de culturas muito diferentes, né? Era a cultura europeia de um lado, né? Você tem aqui, por exemplo, a representação disso, né? Dos portugueses chegando, e essa cultura ela vai desde uma língua, crenças, até ao vestuário, e a cultura dos povos indígenas, né? Então nós vamos ter no início do Brasil esse contato entre diversas culturas, né? As culturas europeias e as culturas indígenas. Tá? Bom, uma questão inicial que nós podemos colocar, e estamos tentando seguir um pouco o roteiro daquele material que vocês têm no ambiente virtual, algumas questões que tentam já direcionar para a prova global, que vai ser, como vocês sabem, a partir das unidades 1 e 3.
Então, uma das questões que o material didático que vocês têm no ambiente coloca é quais elementos colaboraram com o pioneirismo de Portugal nas grandes navegações. Ou seja, por que Portugal foi pioneiro nas grandes navegações? Né? A chegada, por exemplo, de Pedro Álvares Cabral ao Brasil está nesse contexto. Mas antes disso, os portugueses já tinham ido a vários lugares da África, feito o périplo africano, como se chamava, né? A volta na África. Então, por que os pioneiros foram os portugueses? Bom, em geral, os autores apontam alguns fatores. Por exemplo, a centralização administrativa. A partir de 1385, houve uma dinastia de reis portugueses, que é a dinastia de Avis, e essa dinastia se associou à burguesia comercial e passaram a financiar as expedições marítimas em busca de novas rotas de comércio. Então, Portugal foi um país que se centralizou precocemente, né? E o rei português se associou à burguesia que tinha condições de financiar essas expedições marítimas. A posição geográfica de Portugal também pode ser apontada como um fator que contribuiu para o pioneirismo português. Basta lembrar que Portugal fica numa região muito próxima ali ao Mediterrâneo e fica também no Atlântico, né? Então, essa posição geográfica de Portugal, próximo aos oceanos e ao Oceano Atlântico ali e ao Mar Mediterrâneo, favorecia, por exemplo, investimento em pescas, ida em alto mar. Então, isso foi fazendo com que os portugueses também fossem desenvolvendo condições técnicas, né, para navegar em alto mar. E os portugueses, inclusive, desenvolveram vários instrumentos de navegação. Eles não criaram os instrumentos, mas desenvolveram, por exemplo, o astrolábio, né, que aparece aqui, o quadrante, né, a própria bússola. Enfim, nós temos vários instrumentos que acabaram sendo desenvolvidos pelos portugueses e eles foram assim aperfeiçoando estas técnicas de navegação em alto mar. Tá? Além disso, a historiografia também aponta a escola de Sagres, que teria sido criada por volta ali de 1433 por um nobre chamado Dom Afonso Henriques. Na prática, não é que houvesse uma escola, por exemplo, com currículos, com professores. A escola de Sagres é o nome que se dá a reuniões que ocorriam em Sagres, né, que é ali ao sul de Portugal, e onde se encontravam cartógrafos, navegadores, né, então eles debatiam, discutiam, trocavam conhecimento sobre navegação. Tá? Então, temos aqui alguns fatores que colaboraram para que Portugal fosse pioneiro, né, fosse precursor nessas grandes navegações. Outra questão que é colocada no ambiente, lá para vocês estudarem, para direcionar o estudo de vocês nessa questão, o que despertou o interesse pelo investimento em grandes navegações por portugueses e espanhóis. Em outros termos, por que Portugal e Espanha se interessaram e investiram nessas expedições marítimas, né? Bom, em geral, entende-se que eles buscavam metais preciosos, porque acreditava-se que o país que tivesse muitos metais preciosos, por exemplo, ouro, teria condições de comprar tudo que precisasse, né? Então, havia essa ideia de encontrar muito ouro, mas também havia a necessidade de se encontrar novas rotas de comércio para o Oriente, né? Comércio de especiarias, por exemplo, canela, noz moscada, pimenta. Então eram especiarias que eram revendidas com valor muito alto na Europa, era muito valorizado isso na época. Então encontrar rotas de comércio mais favoráveis era o motivador, né, para essas navegações. E é claro, justificando tudo isso, na época estava a expansão da fé cristã. Tá? Bom, em relação ao Brasil,
como foram os primeiros anos de colonização no Brasil? É uma outra questão que está colocada lá no módulo, né? Bem, após a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, não houve um início efetivo de colonização. O que existiu foi uma exploração da madeira, do pau-brasil, de onde justamente vem o nome do país, né? Mais tarde, né? O Brasil vem desta madeira. Como vocês sabem, o miolo desta madeira ele tem cor de brasa, né? Tem cor de brasa e era extraído para... havia um pigmento que era extraído desse miolo para atingir tecidos, né? E essa madeira ela era cortada e transportada, né, para o litoral pelos indígenas, né? E daqui os portugueses, a partir de feitorias que foram sendo construídas ao longo do litoral, os portugueses levavam para Portugal. Então, nos primeiros anos, o que houve foram mais a exploração de pau-brasil e também algumas expedições guarda-costeiras. Eventualmente, Portugal enviava expedições para tentar patrulhar a costa brasileira, né? Mas eram poucas expedições, era um território muito extenso, então isso na prática não funcionava muito bem. Tá? O que marca realmente o início da colonização do Brasil? É uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza. Né? Martim Afonso de Souza, ele comandou uma expedição, isso foi lá em 1532, que marcou o início da colonização efetiva do Brasil. Por quê? Nessa expedição é que se fundaram os primeiros povoados, por exemplo, a Vila de São Vicente, que hoje é a cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo. Nessa expedição do Martim Afonso de Souza, que vieram os primeiros colonos, trouxeram as primeiras cabeças de gado, que começaram as primeiras experiências com o plantio de cana-de-açúcar, né, para produzir o açúcar, que era um produto muito valioso na época. Então, em geral, entende-se que a colonização do Brasil ela inicia mesmo a partir da expedição do Afonso de Souza, do Martim Afonso de Souza, em 1532. Tá? E a partir daí, quando o Martim Afonso de Souza retorna a Portugal e relata toda a sua expedição ao rei, percebe-se que é uma extensão de terra muito grande, e então Portugal, sendo um país pequeno, uma população pequena, não teria condições de colonizar tão extensa terra, né? Então, qual foi a opção? De dividir aqui em capitanias hereditárias, né? As capitanias hereditárias em faixas imaginárias aqui de terra que seriam doadas para os capitães donatários portugueses que teriam condições de desenvolver, investir e desenvolver esta colônia, né? E como se sabe, as capitanias hereditárias, elas em geral não tiveram sucesso, né? Com exceção da capitania de Pernambuco e de São Vicente, em geral as capitanias hereditárias não tiveram sucesso. E aí são vários os fatores, né? Muitos donatários não vieram pessoalmente assumir essas capitanias, faltou investimento, né? Havia um isolamento muito grande entre elas, porque não havia nenhum tipo de contato, estradas, nada que pudesse interligá-las, né? Por terra. A própria resistência indígena, né? Muitos povos indígenas resistiram a esse processo de colonização. Então as capitanias em geral entende-se que elas não deram certo. Qual foi a alternativa seguinte? O governo português tentou então criar uma espécie de órgão que centralizasse a administração na colônia, foi justamente o governo geral, né? O governo geral que foi criado ali em 1548, inclusive fundou-se uma cidade, que é Salvador, para sediar o governo geral, né? 1548. Bom, então iniciou-se aí nas primeiras décadas do século XVI, né? A partir de 1530, 1540, então efetivamente se iniciou o processo de colonização do Brasil. Tá? Nesse contexto, então, uma outra questão que é colocada é que é a seguinte: quais as principais características da economia colonial brasileira? Bom, procurando seguir aqui o que está no livro, né, que está no ambiente virtual, o Brasil ele acabou sendo submetido às leis e
não apenas a religião portuguesa, mas as leis portuguesas, né? Então, o Brasil ele foi transformado numa uma colônia de exploração, né? E nesse contexto vigorou o chamado Pacto Colonial, nas relações comerciais entre a colônia brasileira e a metrópole portuguesa, né? Vigorou o chamado Pacto Colonial. Então, o que era isso? A metrópole, ou Portugal, determinava o que a colônia deveria produzir, basicamente cana, por exemplo, e os produtos exportados, e os produtos eram assim exportados exclusivamente para Portugal. Tá? Então, nesta estrutura aí de pacto colonial, predominou uma espécie de tripé, né, que seria o latifúndio, a monocultura e a escravidão. Então, isso é muito uma tese de um autor, um pesquisador na área da economia, que é o Caio Prado Júnior. E ele escreveu depois um livro chamado Formação do Brasil Contemporâneo. Nessa parte colônia, ele argumenta que o Brasil era uma grande colônia de exploração e o pacto colonial impôs ao Brasil essa estrutura, né? Predominou o que? A monocultura de exportação. Basicamente plantava-se cana para a produção de açúcar nos engenhos. Predominou o latifúndio, ou seja, grandes propriedades, a concentração de terra, né, nas mãos de poucas pessoas, e o trabalho escravo. Inicialmente tentaram até utilizar o indígena como trabalho escravo, mas aí por uma série de questões, oposição da igreja e também a questão do comércio, né, do lucro que dava o tráfico de escravos africanos, acabou que no Brasil predominou mesmo o trabalho escravo de pessoas que foram obrigadas a vir da África para o Brasil. Da África e eram utilizados como escravos no Brasil, né? Então, nós temos essa estrutura no Brasil colônia, que é a monocultura, latifúndio e escravidão, né? Esse livro ele está na biblioteca, quem tiver curiosidade pode depois fazer a leitura. É um livro na linha da economia, né? No qual o autor, que é o Caio Prado Júnior, levanta essa tese de que predominou no Brasil monocultura, latifúndio e escravidão. Esse livro foi publicado pela primeira vez lá nos anos 1940 e hoje é um clássico da historiografia brasileira. Bom, nesse processo de colonização, um outro destaque que nós podemos fazer, e assim, turma, sempre eu estou seguindo aqui o que está colocado lá no material didático que vocês têm no ambiente virtual, tá? Então, uma das abordagens que são trazidas é que ao longo desse processo de colonização, outros países também tentaram colonizar o Brasil, né? É o caso dos holandeses, por exemplo. Assim como os portugueses tentaram, os franceses tentaram, os holandeses também tentaram. O que aconteceu? Houve um período em que Portugal e Espanha acabaram se unindo na administração. É a chamada União Ibérica, né? Ibérico porque vem da Península Ibérica, como vocês sabem, a Península Ibérica onde ficam ali Portugal e Espanha. Então o que aconteceu? Ali por volta de 1580, houve uma crise de sucessão dinástica em Portugal, ficou o trono vago, então quem acabou assumindo o trono foi um espanhol que tinha ligação familiar com os portugueses, que era o Filipe, né, o rei Filipe. Então o que nós temos nesse período aí de 1580 a 1640, a União Ibérica, iniciando com Filipe II. Então, o Filipe II ele acabou assumindo os dois tronos e ele não aceitou a independência de territórios que havia no norte da Europa que estavam sob domínio espanhol. Tá? Então, ao mesmo tempo em que houve a unificação das coroas portuguesa e espanhola, havia uma crise de regiões, territórios ali no norte da Europa que estavam sob domínio espanhol que ficaram independentes. E dentre eles estavam os holandeses. Então o que o Filipe fez? Ele impôs um embargo espanhol ao comércio com a Holanda. E ele proibiu que os holandeses tivessem comércio com as colônias portuguesas e espanholas. Tá?
Acontece que os holandeses tinham já muitos investimentos aqui na colônia brasileira. E como eles foram impedidos de entrar pelo Filipe II, o que eles fizeram? Eles promoveram uma invasão é, ao Brasil. Então os holandeses eles invadiram duas vezes o Brasil. Uma em 1624, na Bahia, depois foram expulsos, e outra em 1630 em Pernambuco, onde eles ficaram mais tempo, né? Nessa primeira invasão, os holandeses ficaram aqui nessa região da Bahia em torno de um ano. E nessa segunda invasão, que foi em 1630, que começou aqui na região de Recife, Olinda, aí os holandeses ficaram cerca de 2 décadas, né? E foram expandindo o seu controle, chegando inclusive, passando pelo Ceará e chegando até próximo que seria hoje o Maranhão. Tá? Bom, dentro desta fase em que os holandeses ocuparam aqui uma região que hoje nós chamamos de Nordeste, na época não havia essa expressão, um governo se destacou, foi o governo do holandês Maurício de Nassau. Então, Nassau ele foi um governante que se destacou nesse período e podemos destacar alguns aspectos do seu governo. Por exemplo, a reativação econômica. Então, o que o Nassau promoveu? Ele conseguiu dar mais crédito aos senhores de engenho, né? Financiamento aos senhores de engenho, para que eles pudessem reaparelhar os engenhos e comprar também escravos. Né? Outro aspecto, promoveu a tolerância religiosa. Vamos lembrar que nesse processo de colonização do Brasil pelos portugueses, acabou que se impôs a religião católica, né? Os portugueses eram católicos, então isso acabou vindo junto, vamos dizer assim, nesse processo de colonização. Como os holandeses, o Nassau promoveu a tolerância religiosa, ou seja, por exemplo, os senhores de engenho eram católicos, continuaram católicos, mas havia também muitos holandeses protestantes, então foi permitido também o protestantismo, e também havia muitos negociantes judeus, que também foi permitido. Então nós tínhamos ali uma certa liberdade religiosa, né? Católicos, protestantes, judeus. Inclusive a primeira sinagoga das Américas, né, foi construída aqui no Recife, né? Isso até hoje, se você for ao Recife, ali na Rua do Bom Jesus, no chamado Recife Antigo, existe lá uma espécie de museu, né, que mostra a primeira sinagoga das Américas, né? Enfim, então os judeus eles tinham liberdade de atuar aqui nessa região, então assim também como os protestantes e os católicos, ou seja, houve uma tolerância religiosa, né? E outro aspecto também do governo de Nassau foi o estímulo cultural, porque ele incentivou a vinda, por exemplo, de artistas, pintores, né? Então Albert Eckhout, por exemplo, é um pintor que retratou bastante a vida na época, dessa época que estamos tratando, né? O Nassau também incentivou a vinda de cientistas para estudar a flora e a fauna dessa região. Então, esses são alguns aspectos que nós podemos destacar do governo de Nassau. Tá? Mas com o tempo, os portugueses acabaram se reorganizando e expulsando os holandeses. Foi a chamada insurreição pernambucana, né? Ou seja, a insurreição pernambucana foi um momento em que se chega ali a partir da década de 1640 e os portugueses, na verdade os lusos brasileiros, né, acabaram organizando tropas e expulsando os holandeses, né. Então, sobre essa questão dos holandeses no Brasil, deixa eu voltar aqui, existe uma historiografia bastante ampla, né, essa foi muito estudado. Então eu vou citar 2 livros, caso alguém queira se aprofundar, né, nesse estudo sobre os holandeses no Brasil, que seriam 2 leituras bem completas. São livros de um historiador chamado Evaldo Cabral de Melo Neto. Ele escreveu, por exemplo, um livro chamado Rubro Veio. Foi publicado lá em 1986. E nesse livro, o Evaldo Cabral de Melo Neto, ele trata sobre o imaginário da guerra entre Portugal e Holanda. Por quê?
nesse período houve a junção, né, de negros, indígenas e portugueses para expulsar os holandeses, né? Inclusive alguns, não o Evaldo Cabral de Melo Neto, mas há também outros autores, né, que apontam que ali começou a surgir o sentido de pátria no Brasil, né, das pessoas se juntarem para defender a sua terra e assim por diante. Um outro livro do Evaldo Cabral de Melo Neto é O Negócio do Brasil. Esse livro foi publicado em 1998. Aí nesse livro já o autor trata mais dos aspectos econômicos e também diplomáticos deste conflito entre os portugueses e holandeses. Então fica essa sugestão desses dois livros do Evaldo Cabral de Melo Neto, caso alguém queira se aprofundar nessa questão dos holandeses no Brasil. Bem, como vocês devem estar observando, o período colonial ele é bastante extenso, são muitos acontecimentos, né, muitas informações. Acontece que também que nesse período, ao longo do tempo, aí, houve várias revoltas internas. Tá? E aqui já vamos para uma outra questão que é colocada no livro que vocês têm no ambiente virtual. Quais foram as revoltas deflagradas no Brasil colônia? Né? Bom, em geral, os autores eles dividem essas revoltas em nativista e emancipacionista, né? Vou colocar aqui logo, ou separatista, né? Em geral divide-se em revoltas nativistas ou separatistas, né? Ou emancipacionistas, né? As revoltas nativistas, por exemplo, a de Beckham e Filipe dos Santos, eles não queriam separar o Brasil de Portugal, mas resolver problemas locais, né? Conflitos locais. Não havia o propósito de independência. Já as revoltas separatistas ou emancipacionistas, como o próprio nome já diz, queriam a separação do Brasil em relação a Portugal, queriam a independência do Brasil. É o caso da Inconfidência Mineira, do Tiradentes e da Conjuração Baiana, né? Que contou com vários líderes. A revolta de Beckman, como se sabe, era dos irmãos Beckman, que estavam insatisfeitos com os preços que eram cobrados pela Companhia de Comércio do Maranhão, que era a empresa responsável por esse comércio, né? E também eles estavam revoltados com a proibição do trabalho indígena, né? O da escravidão indígena, né? Então acabaram entrando em conflito com os padres jesuítas e acabaram também roubando os armazéns da Companhia de Comércio, derrubaram as autoridades locais, enfim. Mas aí o governo português reprimiu violentamente, né? E os líderes, os irmãos Beckman, acabaram sendo punidos, né? Presos e enforcados. Tá? A revolta Filipe dos Santos já foi em Vila Rica, região que hoje mais ou menos seria na Minas Gerais, 1720, e girou em torno do protesto contra os impostos cobrados sobre o ouro, né? Porque na época o governo português criou as casas de fundição, ou pelo menos obrigou os colonos que extraíam ouro a levar o ouro para as casas de fundição e pagar o quinto, né? Que era 20% de imposto. E aí isso acabou revoltando muitos mineiros, e o Filipe dos Santos foi um líder, mas também foi uma revolta que foi sufocada e o Filipe dos Santos foi condenado à morte por enforcamento, né? Já como revoltas separatistas, podemos citar aqui então a Inconfidência Mineira, que ela é bem conhecida, do José Joaquim da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, né? E também ela é uma revolta que propunha aí uma independência do Brasil. No caso, não era nem do Brasil, é daquela região de Minas Gerais, né? E também eles queriam proclamar uma república. E, enfim, os líderes também foram presos e o Tiradentes acabou também sendo condenado à morte por enforcamento, e depois o corpo dele foi esquartejado e exposto em algumas partes, né? Era uma prática da época, né, para servir como se fosse uma repressão, né? A Conjuração Baiana, ela ocorreu na Bahia em 1798, ela também é conhecida como Revolta dos Alfaiates. Em geral, a historiografia entende a Inconfidência Mineira como tem um caráter mais elitista, né? Já a Conjuração Baiana teve a participação de populares, né? Soldados, ex-escravos, os segmentos mais humildes da população.
Participaram também alguns alfaiates, por isso que às vezes ela é conhecida como Revolta dos Alfaiates, enfim. Mas a Conjuração Baiana também queria a independência. E um diferencial aqui, que geralmente é apontado pela historiografia, é que, diferentemente da Conferência Mineira, aqui na Conjuração Baiana, eles deixaram bem claro que queriam acabar com a escravidão no Brasil, o que não ficou claro aqui na Conferência Mineira, mas na Conjuração Baiana, sim. Então, vários líderes foram condenados à morte, né? Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, João de Deus, né? Todos de origem humilde, né? Foram executados ali em 1799 e também esquartejados, né? Então, essas revoltas separatistas, elas queriam a independência do Brasil, mas como se sabe, essa independência não ocorreu naquele período, né? Como nós sabemos, o Brasil ele só foi independente mesmo muitos anos depois, em 1822. Esse quadro ele é muito conhecido, né? O quadro pintado por Pedro Américo em 1888, portanto, várias décadas depois do fato, né, da independência. E ele está no Museu Paulista, é o Grito do Ipiranga, esse quadro, né? Há muitas leituras sobre esse quadro, inclusive que aponta que é um certo olhar romântico, né, sobre a proclamação da independência no Brasil, porque na prática não era bem isso que estava acontecendo em termos de figuração, vamos dizer assim, né? Mas enfim, é uma representação que acabou indo muito para o imaginário do brasileiro, né? O fato é que em 1822 houve então a separação do Brasil em relação a Portugal e esse processo foi liderado pelo Pedro, né, que vai ser o Pedro I, tá? Bom, o governo Pedro I foi um governo em geral bastante tumultuado. Então ele, ao longo do período que ele ficou como governante, ele acabou assim, enfrentando certos desafios, vamos dizer assim, né, criando certas dificuldades. Então, alguns aspectos que nós podemos destacar do governo Pedro I. Primeiro, inicialmente, a Constituição de 1824. Então, o Brasil, sendo um país independente, ele precisava de uma Constituição, porque naquela época já não se concebia mais as monarquias absolutistas, né? Ou seja, um governante, um rei, um monarca, governar sem uma Constituição. Aqui, já estamos aqui no século XIX, né? Então a ideia é que o rei governasse a partir de uma Constituição. Então foi feita essa Constituição, só que ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta por Pedro I. Tá? E isso também acabou gerando um desgaste para ele, mas é aquela Constituição que estabelecia 4 poderes, né? Era o executivo, legislativo e judiciário, mas também havia o moderador, que era exercido pelo imperador. Enfim, estabelecia também essa Constituição também estabelecia a religião católica como religião oficial, estabelecia o voto censitário, ou seja, baseado na renda e indireto, voto censitário indireto. No governo Pedro I também ocorreu a Confederação do Equador, né, que foi iniciada em Pernambuco com 2 líderes, que eram o Cipriano Barata e o Frei Caneca, né? E qual foi o estopim para esta revolta? É a insatisfação dos brasileiros com a economia do país, né? Principalmente a economia local ali de Pernambuco, porque pagava-se muitos impostos e não havia retorno, né? Impostos excessivos e também o autoritarismo do imperador. Então esta revolta ela começou em Pernambuco, aí foi se expandindo para Paraíba, Rio Grande do Norte, até chegou até o Ceará. Mas os revoltosos foram violentamente reprimidos, né? Outro assim, evento, vamos dizer assim, do governo Pedro I foi a Guerra da Cisplatina, ali por volta de 1825 até 1828, que é justamente um conflito em que a província Cisplatina, que hoje é o Uruguai, se revoltou, ela fazia parte do Brasil e queria essa independência, né? Esse conflito ele resultou de
ou agravou os problemas financeiros do Brasil. Por quê? O Pedro I precisou fazer novos financiamentos externos para poder manter esta campanha. No final, a Cisplatina se tornou independente como Uruguai. Mas foi um desgaste muito grande para o Pedro I. Enfim, crise financeira, né? Então nós temos aí no governo Pedro I vários fatores que levaram assim, ao longo de aproximadamente uma década a um desgaste muito grande do imperador. E ele, em 1831, abdicou, né? Em 7 de abril de 1831, o Pedro acabou abdicando do trono, né? Abdicando do trono. E aí nós temos um período seguinte, que é o período regencial, né? O período regencial. Bom, o que aconteceu? Quando Pedro I abdicou, o herdeiro dele seria o filho, o Pedro, né? Mas só tinha 5 anos, então uma criança com 5 anos não tinha condições de assumir um país, né? Aí isso estava previsto na Constituição, esse caso de minoridade do herdeiro, né? Então seria criado um governo regencial. Foi justamente o período regencial que foi ali de 1831 a 1840, né? Depois tivemos o período Segundo Império, que é 1840 a 1889, né? Que foi do Pedro II. Ele entrou muito jovem, 15 anos, né? E ficou até 1889. Tá? Esse período regencial foi um período com muitos problemas. Tá? Esse período regencial foi um período com muitos problemas, porque havia muitas insatisfações nas províncias. Né? Então, por exemplo, houve a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, né? A revolta dos malês na Bahia, a guerra dos farrapos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul chegou a separar do Brasil, né? A guerra dos farrapos foi de 1835 até 1845, chegando até aqui o Segundo Império. Então, o período regencial é um período de muita instabilidade, é um período em que o Brasil correu o risco de se fracionar em várias repúblicas, né? E em 1840, na tentativa de pacificar o país, foi promovido o chamado golpe da maioridade, né? E anteciparam a maioridade do Pedro II. Então ele com 15 anos foi declarado maior de idade e aí pôde assumir o trono. Tá? E ele ficou aí até 1889, quase 50 anos no governo, né? O governo do Pedro II ele foi marcado por muitas questões econômicas, né? A ascensão do café, por exemplo, mas há uma questão que é destacada no módulo, que é a questão do abolicionismo, né? Então, uma outra pergunta, uma outra questão que está colocada no módulo é: quais iniciativas abolicionistas foram tomadas no Império Brasileiro, especialmente no reinado de Pedro II? Bom, no reinado de Pedro II que finalmente vão acabar com a escravidão no Brasil, mas foi um processo lento. Ele começou muito assim ali em meados do século XIX. E uma lei que marcou essa virada, né, abolicionista, vamos dizer assim, foi a Lei Eusébio de Queiroz, que é uma lei de 1850, e esta lei ela determinou o fim do tráfico negreiro, tá? O fim do tráfico negreiro, ou seja, a partir de 1850 ficou proibido trazer escravos da África para o Brasil. Era permitido apenas o tráfico interno, chamado tráfico interprovincial, né? Lembrando que na época o Brasil era dividido em províncias. Depois nós tivemos a Lei do Ventre Livre, que foi em 1871. Ela estabeleceu que as crianças nascidas de escravos seriam livres, né? Há muita crítica em relação a essa legislação, porque na prática ela não funcionou muito bem, porque às vezes a criança ela nascia livre, mas tinha que ficar trabalhando para se manter. Ou tivemos depois a lei dos sexagenários, em 1885, que libertava os escravos com mais de 65 anos, o que também foi uma polêmica, porque na época poucos chegavam a esta idade, e a quem chegava a esta idade não tinha mais condições de trabalhar, então aí precisaria do apoio do senhor, né? E é justamente nesse tempo que ele era liberado, ou seja,
houve muitas críticas em relação à lei dos sexagenários, né? Porque na hora que o escravo precisaria de um amparo, ele era tornado livre e era dispensado, entre aspas, né? Então, essa legislação acabou gerando também muitas críticas. Até que chegamos aí em 1888 com a Lei Áurea, né? Que foi assinada pela Princesa Isabel e que pôs fim definitivamente à escravidão no Brasil. Isso foi lá no 13 de maio de 1888. Né? E aí nós já estamos no final do período monárquico e a monarquia estava muito enfraquecida porque tinha perdido o apoio dos cafeicultores que utilizavam o trabalho escravo, tinha perdido o apoio da igreja por questões internas, tinha perdido o apoio do exército, enfim. E nós vamos ter a proclamação da República em 1889. Né? 15 de novembro de 1889. Então aqui mudou a forma de governo, o Brasil deixou de ser uma monarquia, passou a ser uma república. Tá? Este quadro é um quadro bastante conhecido, que mostra o Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, nesse papel aí de líder, um dos principais líderes no processo de proclamação da República. Essa questão da proclamação da República no Brasil é bastante estudada, há uma certa polêmica. Eu vou indicar 2 livros para vocês, que são livros de aprofundamento, caso alguém tenha curiosidade para entender melhor essa questão, como o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Né? Um dos livros é do autor José Murilo de Carvalho, o livro chama-se Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi, é o subtítulo. Né? Então, neste livro, o Murilo de Carvalho, nesse livro, Os Bestializados, o Murilo de Carvalho ele comenta sobre o imaginário da proclamação da República no Brasil e a falta da participação do povo, ou seja, é uma expressão, na verdade, os bestializados é uma inspiração que o autor teve numa expressão que um jornalista na época escreveu, né? Porque um jornalista na época, vendo a proclamação da República e vendo a ausência do povo nesse processo, escreveu que o povo assistia tudo bestializado, como se fosse uma besta, né? Não raciocina. E aí o autor acabou pegando essa inspiração e dando esse título ao livro, né, a pesquisa dele. Então, na versão do Murilo de Carvalho, um dos argumentos dele é que não houve participação popular na proclamação da República. Né? Esse livro, Os Bestializados, está disponível na biblioteca da Uniateneu. Quem tiver curiosidade pode se aprofundar. E um outro livro que eu gostaria de indicar é A República Consentida, né? A República Consentida, da historiadora Maria Teresa de Mello. A Teresa de Mello, ela fez essa pesquisa por meio de documentos da época, incluindo a imprensa escrita e ilustrada. Né? Então, o que a imprensa publicou na época, em termos de escrita e de ilustrações, né? Ela fez esse estudo e ela argumenta que, de certa forma, houve sim a participação do povo. Porque se o povo não foi às ruas apoiar a República, ele também não foi às ruas para impedir a queda da monarquia. Então é a República consentida, né? Ou seja, o povo não foi efetivamente às ruas, mas consentiu. Então, de certa forma, é uma participação, né? É bem interessante. Então ficam essas 2 indicações, né, de livros, Os Bestializados, do Murilo de Carvalho, e A República Consentida, da Maria Teresa de Mello, caso alguém queira se aprofundar, né, entender melhor como é que foi essa transição da monarquia para a república no Brasil, lá nos anos 1889, final do século XIX. Tá? Bom, agora vamos dar um salto assim no tempo e vamos para a unidade 3, tá? É justamente a República. Só que no caso da unidade 3, ela vai tratar especificamente de um período da República, que é o período que vai de 1946 a 1964, que em geral recebe o nome de República Populista, né? Eu coloquei o título que está no e-book, vocês têm no ambiente virtual, Brasil em Tempos de Populismo. Então é isso que nós vamos começar a ver agora. Bom,
Inicialmente, é interessante destacarmos que esse período que nós vamos comentar aqui, ele é um período pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês devem lembrar que entre 1939 e 1945 houve a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil havia participado, inclusive, ao lado dos aliados, né? Por exemplo, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, que eram países democráticos. Entretanto, o Brasil vivia sob uma ditadura, que era a ditadura Vargas, né? Vocês devem lembrar que entre ali 1900, final da década de 1930, né, até 45, vigorou no Brasil o chamado Estado Novo, e era uma ditadura, a ditadura Vargas, né? Com o final da guerra e com a queda de regimes totalitários como o nazismo e o fascismo, né, na Alemanha e na Itália, respectivamente, não havia mais espaço no Brasil para um governo ditatorial. Então acabou que o Brasil, o próprio exército, que havia de certa forma apoiado a ascensão do Vargas, agora acaba sendo um personagem importante para tirar o Vargas do poder. Então, quando falamos da República Populista, é um período pós-Segunda Guerra Mundial, é um período em que o Brasil volta a ser um país democrático, há uma redemocratização do Brasil. E nesse contexto é preciso fazer uma nova Constituição, que foi a de 1946. Essa Constituição ela foi promulgada, ou seja, feita por meio de uma Assembleia Constituinte. Ela estabelecia eleições diretas e secretas em todos os níveis, né? De eleições diretas e secretas. Lembrar que no começo da República as eleições eram abertas, então isso permitia o chamado voto de cabresto, né? O eleitor acabava votando em quem o chefe político local mandava, né? Então havia muito isso. Já aqui na década de 1940, né, com essa Constituição, consolida-se a ideia de que as eleições têm que ser secretas. Tá? Também é interessante destacar que essa Constituição ela incorporou a legislação trabalhista da era Vargas. Né? Vargas foi um político que construiu muito capital eleitoral em cima da ideia de proteção dos trabalhadores, legislação trabalhista e assim por diante. Né? Essa legislação acabou sendo preservada nessa Constituição de 1946. Por exemplo, jornada de 8 horas diárias, descanso semanal e férias, né, remuneradas, enfim, e também acabaram colocando outros direitos trabalhistas aqui nessa Constituição, por exemplo, o direito de greve. Tá? É uma Constituição também que está muito preocupada em assegurar a liberdade de pensamento, religião e associação, justamente porque o Brasil vinha de quê? O Brasil vinha de uma ditadura, né, que era a ditadura Vargas, do Estado Novo, né, que perseguia opositores políticos, prendia, torturava, enfim. Havia censura da imprensa, né? Então, esta Constituição ela marca essa transição para o período democrático. Ela vai querer assegurar liberdade de pensamento, religião e associação, justamente em oposição ao período anterior, que era um período ditatorial comandado por Vargas. Né? Agora, foram proibidos partidos contrários ao regime democrático. Né? Partidos que fossem considerados contrários à democracia seriam proibidos. Isso, inclusive, vai ser um argumento para, posteriormente, colocarem o Partido Comunista na ilegalidade. Um caráter muito interessante que podemos destacar é que nesse período os partidos políticos eles começam a ter um caráter nacional. Né? Os partidos eles passaram a ter um caráter nacional, porque até então os partidos eram muito regionalizados, tinham um caráter muito regional. Aqui não. Por exemplo, União Democrática Nacional, a UDN, Partido Social Democrático, PSD, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Partido Comunista Brasileiro, PCB, esses partidos eles passaram a ter representações em todo o país. Né? A UDN ela representava mais o liberalismo. Né? A UDN tinha um lema que era inspirado no Thomas Jefferson, que era o seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Né? O símbolo da UDN era uma tocha acesa. Já o PSD era um partido ligado mais a grandes proprietários de terras, a banqueiros. Né?
PTB, como o próprio nome já diz, era ligado a líderes trabalhistas como Leonel Brizola, João Goulart, enfim, e era muito apoiado na ideia do pai dos pobres, né, que seria o Vargas, enfim. Tinha apoio de sindicatos, da classe operária, era mais assim dos centros urbanos, né. Já o PCB, ele reunia muitos artistas, intelectuais, né, tinha muita influência ali em São Paulo, Rio. O Caio Prado Júnior, por exemplo, ele era desse partido, né. Então, esses partidos eles vão ter um caráter nacional, e não mais um partido, não eram mais partidos de caráter regional. Então, até o período anterior, havia muito, por exemplo, Partido Republicano Rio-Grandense, lá no Rio Grande do Sul, Partido Republicano Paulista, em São Paulo, Partido Republicano Mineiro, em Minas Gerais. Ou seja, até então os partidos eram muito regionalizados. Agora não, eles começam a ter um caráter nacional mesmo, né? Representantes, tem representações em praticamente todo o país. Bom, aí nós vamos ter alguns governantes, o primeiro deles é Eurico Dutra, que está ao período, não precisa memorizar, né, só para você se localizar no tempo. Uma outra questão que é colocada lá, quais as principais iniciativas políticas e econômicas tomadas nos governos dos presidentes da República Populista. Aqui no caso, o Eurico Dutra, ele foi o primeiro presidente desta fase, né, ainda aí é o contexto da Guerra Fria, porque após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, que tinham lutado lado a lado, acabam sendo opositores, né, e liderando a chamada Guerra Fria. De um lado o bloco socialista da União Soviética, do outro lado o bloco capitalista dos Estados Unidos. Guerra Fria, corrida espacial, corrida armamentista e assim por diante. No Brasil, o governo tentou o Plano SALT, que é uma sigla, né? SALT é uma sigla, não sei se vocês lembram, mas S de saúde, A aqui é alimentação, T de transporte e E de energia, né? Então seriam as prioridades do governo. No entanto, devido assim a situação financeira do país, a inflação muito alta, não havia muito poder de compra, então efetivamente esse plano não ocorreu muito, né? O que podemos destacar foi a pavimentação da Rio-São Paulo, uma rodovia importante, né? Instalaram-se algumas usinas hidrelétricas como São Francisco, enfim. Não foi muito efetivo esse plano. O governo seguinte foi o do Vargas. Então, lembrar que o Vargas ele governou o Brasil duas vezes, né? A primeira era Vargas, que foi de 1930 a 1945. Foi um período em que o Vargas chegou ao poder por meio de um golpe militar, não foi a Revolução de 30, como chamam, né? Agora, aqui em 51, ele chega eleito pelo voto, né? Foi eleito pelo povo, tá? E é um governo muito marcado pelo nacionalismo econômico, ou seja, o Vargas queria desenvolver o Brasil, mas com a indústria nacional, com empresas nacionais. É nesse contexto que é criado, por exemplo, a Petrobras, né? Em 1953, e também a Eletrobras em 1954, que aqui são estatais ligadas ao setor energético. Então, a primeira, que é a Petrobras, ela tinha como objetivo controlar todas as pesquisas de estudo e exploração, refino de petróleo, enfim, né? E a Eletrobras seria responsável pela produção e distribuição de energia elétrica, né? Também esse governo foi marcado pela retomada da política trabalhista, né? O governo varguista sempre foi marcado por essa ideia de trabalhismo, né? Então, diante e assim, agora o que aconteceu? Nesse contexto político, que foi muito conturbado no período, de inflação, o ministro do Trabalho, que era João Goulart, acabou enfrentando um período de muitas greves, né? Foi um período aqui de muitas greves, né? Devido à situação econômica do país. E nesse processo, o ministro do Trabalho acabou dando um reajuste de 100% do salário mínimo, né? Então isso começou a criar uma série de oposições políticas ao Vargas, né? Ele começou a ficar, em termos políticos, né, de uma situação bastante insustentável. E começou a sofrer muitas críticas, né? Muitas críticas. Um dos grandes opositores de Vargas era um jornalista chamado Carlos Lacerda. Estou colocando aqui porque é o que o livro lá destaca mais no ambiente virtual, tá? Mas
crítica ao nacionalismo varguista é que essas estatais e essa política do governo Vargas, né, é, não eram interessantes para o país, né? No caso aqui, por exemplo, Lacerda defendia mais uma política liberal, né? Então o que é que acontece? O Vargas passa a ter cada vez mais oposição política. Este é um exemplo de um dos opositores principais que o Vargas tinha. E ele acusava o Brasil, né, no caso o Vargas, de esquerdizar, de esquerdização, né, como ele dizia, né? E lembrar que estávamos no contexto da Guerra Fria, o mundo polarizado entre capitalismo e socialismo, né? O Vargas também acusava o governo, desculpem, o Lacerda também acusava o governo Vargas de haver corrupção política, assim por diante. E acontece um fato que vai ser decisivo para o desdobramento aí da política na época, que é um atentado que esse jornalista sofreu. Então, em agosto de 1954, o Carlos Lacerda sofreu um atentado, e nesse atentado acabou ocorrendo aí a morte de um major, que era o Rubens Vaz, que estava próximo ali do Lacerda, né? Então, quando foram investigar esse atentado sobre o Carlos Lacerda, descobriu-se que o mentor do crime tinha sido o Gregório Fortunato, que era o chefe pessoal, o chefe da guarda pessoal do Vargas. Então, isso acabou gerando um desgaste muito grande para o Vargas, que foi, de certa forma, acusado de ser também partícipe desse crime, né? Então, isso associado ao que estava acontecendo na época, como, por exemplo, esse aumento do salário mínimo e outros problemas internos, fizeram com que os opositores de Vargas exigissem a sua renúncia, né? Então, e o Vargas, sem sustentação política, acabou então cometendo o famoso suicídio em 24 de agosto de 1954. Né? E ele deixa aquela carta-testamento, na qual relata que a sua queda diante de grupos nacionais e internacionais, que isso tinha ocorrido porque eram pessoas contra o povo, né? E o Vargas lutava pelos humildes. Então ele escreve essa carta-testamento que acabou comovendo boa parte da população brasileira, né? Tanto é que o suicídio do Vargas provocou assim um eternecimento popular muito grande, né? E o Vargas passou a ser visto como um herói nacional e que morreu, né, pelo país, e os opositores deles, né, no caso aqui, por exemplo, Lacerda, passaram a ser bastante hostilizados, né? Então, diante da situação, o presidente cometendo suicídio com um tiro no coração, então aí assumiu o vice, que era o Café Filho, depois foram convocadas eleições, e o presidente que foi eleito na sequência foi o JK, Juscelino Kubitschek. Está o período dele. O JK ele tinha um slogan que era 50 anos em 5, né? Desenvolveu o país em 5 anos, né? Que era o período do governo dele, desenvolveu o país como se fossem 50 anos, né? Então é 50 anos em 5. E aí o Juscelino Kubitschek ele tinha um plano de reformas em áreas estratégicas, né? Infraestrutura, por exemplo. Então a ideia dele era investir muito em rodovias, hidrelétricas, aeroportos, né? Desenvolver indústria. Só que, diferentemente do Vargas, o desenvolvimentismo do Kubitschek ele incluía o financiamento externo, né? Abriu o Brasil para investimento de empresas multinacionais, enfim. Uma das iniciativas do Juscelino Kubitschek, além desse plano de metas, que era um plano de desenvolvimento do país, foi a construção de Brasília, né? Então, a construção de uma nova capital para o Brasil. Lembrando que na época a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, né? E no governo do Kubitschek foi transferida essa capital do Rio para Brasília, a cidade que foi construída no governo dele para sediar o governo federal. Tá? E, como se sabe, né, a Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, né? Aqui é o início da construção da cidade. Só que, para alcançar os objetivos propostos por seu governo, né, especialmente equipar indústrias, enfim, ele teve que contar com capital estrangeiro, né, empréstimo de bilhões de dólares,
Então, né, foi nesse contexto que empresas como a General Motors, a Volkswagen, a Ford investiram muito no Brasil, né? Só que todo esse investimento também, essa construção de infraestrutura, de estradas, hidrelétricas, cidades, precisou de muito dinheiro. Então houve muito empréstimo, né? Ou seja, a dívida externa do Brasil aumentou muito nesse período. Também eram muitas acusações de corrupção que havia nesse processo todo, né? De forma que, ao final do governo do JK, havia por exemplo, uma desvalorização muito grande dos salários, né? Havia já um contexto de muitas greves, né? Muitos empresários indignados, né? Enfim, que não havia crédito. Então, aproveitando-se dessa situação toda, dessa crise financeira e econômica que o Brasil passava no final do governo JK, a UDN, né, que era a União Democrática Nacional, ela acabou elegendo o Jânio Quadros, né? Aqui nós temos a foto do Jânio Quadros e aqui ele numa campanha, inclusive um dos símbolos da sua campanha era a vassoura, né, porque iria varrer a corrupção do Brasil. A trajetória do Jânio Quadros, que vai ser o sucessor do JK, é uma trajetória assim marcada por uma rápida ascensão. Ele tinha sido vereador, depois deputado, prefeito, governador de São Paulo, e sempre com aquela promessa de defender costumes, bons costumes, como ele dizia, né, combater a corrupção, né, e dizia que ia varrer toda a sujeira da administração pública, né. Então, com esse discurso, ele conseguiu se eleger, só que no aspecto econômico, o governo dele foi marcado por um descontrole em relação à dívida externa, ele não conseguiu solucionar o problema que herdou do governo anterior, e no campo político, ele começou a sofrer muita oposição do Congresso Nacional, porque ele, no governo dele, defendeu uma política neutra em relação aos países com os quais o Brasil tinha relação, né? Então, ele, por exemplo, foi eleito com o apoio da UDN, que era liberal, que era mais alinhado aos Estados Unidos, mas no governo dele também acabou se aproximando de países socialistas, né, representados pela União Soviética. Então, isso essa opção diplomática, vamos dizer assim, a aproximação com o líder de esquerda, inclusive ele condecorou o Che Guevara, né, acabou fazendo com que ele tivesse muito desgaste, muita oposição política, e ele acabou surpreendendo o país com a sua renúncia. Então ele tinha assumido o governo no começo do ano, né, de 1961, e quando foi em agosto, ele renunciou. Talvez com esse ato ele imaginava que fosse ser reconduzido ao cargo por meio do apoio popular, né? Talvez ele esperasse que a população fosse às ruas, né, apoiá-lo para que ele ficasse no cargo e ele tivesse mais força política, mas isso não aconteceu e o Congresso aceitou a sua renúncia e acabou isso também gerando uma crise política, porque na época as pessoas votavam para presidente e para vice-presidente. É diferente de hoje que a pessoa vota na chapa, né? E o que aconteceu? O Brasil, o brasileiro, enfim, elegeu o Jânio Quadros pela UDN, que era mais direita, e o Jango, né, o João Goulart, que era mais alinhado à esquerda, né? Então houve muita oposição para que o João Goulart pudesse assumir a presidência. Inclusive as Forças Armadas ficaram em oposição a João Goulart, e o resultado foi que mudaram a Constituição do Brasil, fizeram uma emenda à Constituição aprovando o parlamentarismo. Então, a maneira do Goulart assumir foi como presidente, mas tendo um primeiro-ministro. No caso aqui aparece o Tancredo Neves, né? E é assim então que foi permitido o João Goulart assumir a presidência do Brasil. Entretanto, estava previsto um plebiscito para que a população fosse às ruas confirmar se o Brasil seria mesmo parlamentarista ou voltaria a ser uma república presidencialista, né? E esse plebiscito aconteceu, né? Certo? Mas
Isso aconteceu em 1963, e nesse plebiscito o povo decidiu que o Brasil deveria voltar, né, a ser um sistema presidencialista, ou seja, o presidente ele seria tanto chefe do governo quanto chefe de Estado. Tá? Então, a partir de 1963, né, o João Goulart realmente assume efetivamente a presidência do Brasil. Né? No campo econômico, foi feito o plano trienal, né, com liderança lá do Celso Furtado, um economista bastante conhecido, e neste plano trienal ele acabou servindo de base para as chamadas, ou servindo como proposição, né, para as chamadas reformas de base, que eram a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma financeira, administrativa, educacional, eleitoral, habitacional, uma reforma muito grande que eles queriam fazer. Só que esse plano, essas reformas de base também sofreram muita oposição, né? Principalmente a reforma agrária. Então, diante de uma série de problemas, dificuldades na economia, João Goulart acabou ficando também bastante fragilizado e passou a sofrer um enfrentamento muito forte, principalmente da ala política da direita, né? Então, isso fez com que o Goulart se aproximasse de lideranças de esquerda, né, que incentivavam, por sua vez, que ele fizesse grandes comícios. Aparece aqui nessa imagem, né, um comício que ele fez, aqui no caso, em 13 de março de 1964, e isso fez com que as tensões políticas, sociais e militares fossem se acentuando no país. Né? Aqui é um comício famoso na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em que ele defende as reformas de base, por exemplo, a reforma agrária, a reforma tributária, financeira, enfim. Então, o que acontece? O país começa a ficar dividido. Né? De um lado, o João Goulart, com essas reformas de base, propondo isso, e de outro lado você tem uma boa parte da sociedade querendo, se opondo a isso, né? Era um contexto da Guerra Fria, tem que lembrar, né? E o João Goulart acabou sendo identificado mais com uma linha socialista, né? Então nós temos, por exemplo, aqui manifestações contra o governo do Goulart, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Então, isso aqui em São Paulo, né? Ou seja, você tem um país aí dividido e aí acaba que as Forças Armadas interferem nesse processo. Isso foi final de março de 1964. Então tropas saem de Minas Gerais e de São Paulo e ocupam as ruas e decretam a deposição do João Goulart. O João Goulart ele sai de Brasília e vai para o Rio Grande do Sul, talvez pensando em organizar alguma resistência. No entanto, ele acabou se exilando no Uruguai, provavelmente tentando evitar uma guerra civil, já que o país estava bastante dividido, né? E com a saída do João Goulart, acabou assumindo o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumiu interinamente e depois acabou passando aí o governo para os militares, né? E aí já é 1964, inicia o chamado regime militar. Mas aí já é uma outra história. Enfim, esta unidade é uma breve revisão da unidade 3. Tá? Aqui está a bibliografia que nós utilizamos, tá? Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. Aqui, Francisco Neto, Formação Sócio-Histórica Brasileira, é justamente o livro que vocês têm no ambiente virtual. Também usamos aqui o Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, e a Othaísa Romanelli, História da Educação no Brasil. Bom, para encerrar eu quero agradecer a vocês. Fizemos uma revisão das unidades 1 e 3 para a prova global. Conversamos um pouco sobre o Brasil colonial, o Brasil monárquico e também alguns aspectos do Brasil república. Eu gostaria de sugerir que, para a prova global, leiam com atenção os textos disponibilizados no ambiente virtual da aprendizagem, no AVA, referentes às unidades 1 e 3. Tá? E agradeço a participação de vocês, desejo bons estudos e boa sorte na avaliação.
Qualquer dúvida ou sugestão, estamos à disposição. Um grande abraço e até a próxima.